Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Nós vamos discutir hoje os ciclos biogeoquímicos, capítulo 4, certo? Então, pega o seu material, o seu livro, o seu caderno e vamos acompanhar. Pegue o seu livro e coloque página 44. A partir da página 44, você vai marcar aí todas as informações importantes que nós vamos discutir ao longo dessa aula. Anota as dúvidas para estarmos tirando nas nossas interações, ok? Então, vamos lá. Vamos falar dos ciclos biogeoquímicos, tá? Vamos ver como é que ocorre a circulação dos elementos químicos na natureza e também as alterações, principalmente as provocadas pelo homem, né, nesses ciclos biogeoquímicos. É isso? Então, ó. A troca de matéria e energia nos diferentes ecossistemas acontece a partir de uma infinidade de interações físicas e químicas nas 4 esferas terrestres: hidrosfera, atmosfera, e litosfera e biosfera, formando e consumindo uma variedade gigante de substâncias químicas que contém principalmente os elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre, bem como a substância química água. O equilíbrio existente entre as espécies químicas presentes nessas interações, o chamado ciclo biogeoquímico, é de fundamental importância para a vida em nosso planeta. Então, aqui é um texto introdutório a respeito do que é um ciclo, né? Do que seria um ciclo biogeoquímico, né? E tem alguns questionamentos. Nós não vamos responder esse questionamento agora, né? Os questionamentos estão aqui, né? E no final da videoaula a gente chega a uma conclusão com relação a eles, né? Quando uma parte da floresta é incendiada, quais seriam, em sua opinião, 2 alterações nos ciclos biogeoquímicos? Será se quando uma floresta é incendiada ocorre alteração no ciclo biogeoquímico? Como? Então, a partir da explicação, você vai chegar a uma conclusão. Quais os elementos presentes nos ciclos biogeoquímicos são fundamentais para a existência da vida na Terra? Né? Então, vamos já encontrar a resposta para esses questionamentos, tá bom? Então, vamos acompanhar. Nós já conhecemos toda a história de como ocorreu a formação do planeta Terra, não é isso? Né? A Terra provavelmente se formou por uma nuvem de poeira e gás, né, que se condensou. Esses gases eles se condensaram pela ação da força gravitacional, né, que depois que houve que esses fragmentos se afastaram, né, a força gravitacional atraiu esses fragmentos, formando os planetas, né, tanto os planetas rochosos quanto os gasosos. Enfim, você já conhece essa história, né? E entre os gases presentes na atmosfera primitiva estavam o metano, a amônia e o vapor de água e o hidrogênio. Ao mesmo tempo, os raios solares que bombardeavam a Terra promoviam as transformações físicas e químicas na atmosfera e na superfície. Tanto que essas transformações ocorreram que ao longo, né, da formação por completo do planeta Terra, outros gases foram aparecendo, né, e que hoje compõem a sua atmosfera terrestre. Não é isso? Ó. Antes do surgimento da vida, a Terra era dividida em 3 esferas ou camadas. A gente tinha a atmosfera. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para ficar melhor. Pronto. A gente tinha a atmosfera, que nós já estudamos esse ano, inclusive, que é a camada gasosa, não é isso? É a camada que está os gases necessários. Nós vamos ter a hidrosfera, que corresponde à parte aquosa, né? Hidrosfera, a água. E nós vamos ter também a litosfera, que é a parte mineral, é a parte formada pela crosta terrestre e a parte superior do manto, não é isso?
Com a evolução dos seres vivos, uma nova esfera passou a constituir o planeta, a biosfera, que compreende todos os lugares onde existe vida. Então, daqui, ó. Atmosfera, camada de gás, hidrosfera, camada aquosa, não é isso? Água. Litosfera, a camada sólida composta por minerais, né? A parte mineral formada pela crosta terrestre pela parte superior do manto. E a biosfera. O que é biosfera? É todo local na superfície do planeta terrestre que existe vida, certo? E todas essas camadas, elas estão interagindo. Então, vamos lá. Os elementos químicos presentes no planeta Terra estão disponíveis em quantidades limitadas e deslocam-se pela natureza, transferindo-se entre solo, água, atmosfera e seres vivos. À medida que os elementos são assimilados, formam-se os resíduos que são liberados. Perceba, uma floresta. Vamos acompanhar aqui nessa imagem para você entender bem como é que ocorre esse ciclo, né, de substâncias. Na superfície terrestre nós vamos ter as florestas, e as florestas vão realizar o que? Fotossíntese. E a fotossíntese vai liberar o que para o ambiente? O gás oxigênio, que vai ser utilizada pelos seres vivos, não é isso? E ela vai absorver do ambiente o gás carbônico, que é produzido pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, não é isso? Então a planta, ela absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio. O gás oxigênio vai ser utilizado pelos seres vivos, não é isso? Esses seres vivos, quando morrem, vai ocorrer a decomposição do seu organismo, que vai devolver para a litosfera, né, para o solo, né, essa matéria orgânica, que mais uma vez vai ser aproveitada pelas plantas, que vai produzir oxigênio através da fotossíntese, que vai liberar para o ambiente. A água, que faz parte da hidrosfera, por exemplo, ela vai estar evaporando o tempo todo, não é isso? E aí, quando chega na atmosfera, que é a camada gasosa, ela se condensa, ocorre a precipitação e ela cai mais uma vez em forma de chuva. Então, perceba que esses nutrientes, eles estão o quê, pessoal? Esses elementos, na verdade, eles estão o tempo todo sendo o quê? Reciclados. Por isso que nesse capítulo nós vamos falar de quê? De ciclos biogeoquímicos, porque envolve seres vivos e o ambiente. Então, já expliquei isso aqui. Quando o organismo morre, a matéria orgânica é decomposta, né? Isso, os nutrientes inorgânicos são devolvidos, que vão ser aproveitados pelos vegetais. Então, pela participação dos seres vivos nesses deslocamentos dos elementos nos diversos compartimentos da Terra, os ciclos dos nutrientes recebem o nome de ciclos biogeoquímicos. Biovida, superfície terrestre, não é isso? Químicos está relacionado à questão dos elementos, dos nutrientes em si, que estão circulando na superfície terrestre. Tá aí? Então, por que ciclos biogeoquímicos? Porque vai ocorrer a participação do meio físico, a água, o solo, é isso? As rochas, os minerais e os seres vivos, né? Por isso, ciclos biogeoquímicos. Então, tá aqui, ó. Os caminhos circulares percorridos pela matéria orgânica entre os meios abióticos, é o ambiente físico, os seres não vivos, e bióticos, seres vivos, garantem né, a continuidade da disponibilidade dos elementos químicos nesses meios. É através dessa reciclagem, né, de nutrientes que esses elementos químicos estão disponíveis na natureza para os seres vivos. Ok? Então vamos lá.
Muitas substâncias químicas são encontradas na atmosfera, como o oxigênio, você já sabe disso, 21% da atmosfera terrestre é formada por gás oxigênio. O nitrogênio, 78%, e o argônio, que é um gás nobre, né, está lá dentro daqueles 1%. Interagindo com a hidrosfera, é isso, a água pela sua dissolução em água e com os seres vivos por meio da respiração. Desses elementos, apenas o oxigênio consegue ser aproveitado diretamente pelos seres humanos, né? Porque ele respira, ele absorve diretamente do ambiente. O nitrogênio não pode, nós vamos já entender no ciclo do nitrogênio, mas eu acho que eu já comentei isso para vocês em situações anteriores. Então vamos lá. Mares, rios e lagos também concentram uma ampla variedade desses elementos, em diferentes concentrações, lógico. Muitos foram arrastados pela ação do intemperismo para as rochas, desgastando-as e possibilitando que diferentes substâncias, antes imobilizadas, se deslocassem pelo solo e pela água, servindo como nutrientes para diversos tipos de seres vivos. Um exemplo disso aqui foi o que nós estudamos no capítulo anterior, falando da ressurgência, que aqueles sais minerais que estão lá, aqueles nutrientes que estão no fundo dos oceanos, eles vêm para a superfície, deixando o ambiente extremamente rico em matéria orgânica, né? Servindo de alimento para as algas que vão fazer a fotossíntese, né? Então é um exemplo aí também de quê? De uma movimentação desses nutrientes. Então vamos lá, os ciclos biogeoquímicos estão fortemente relacionados aos fenômenos naturais que alteraram e alteram a paisagem do planeta, como o vulcanismo e a erosão, tá? Então nós vamos ver já a interferência do ser humano nos ciclos biogeoquímicos de forma negativa, né? Mas nós temos também as interferências, né, de forma natural, como o vulcanismo e a erosão. Mas nós vamos conhecer agora o ciclo do carbono, certo? Vamos lá. A base da constituição dos seres vivos é o carbono, é isso? Ele está presente em proteínas, vitaminas, gorduras, açúcares e até mesmo no nosso material genético. Então, o carbono está presente, né? É a base da constituição química dos seres vivos, tá? Esse importante elemento químico também aparece em grande quantidade e variedade no meio físico, estando presente no gás carbônico. Então, ó, o gás carbônico é CO2. Então, esse C se refere a quê? Ao carbono. Então, o carbono ele está, né, aí em forma de gás. E nos carbonatos, CO, e em diversas outras espécies químicas. A incorporação do carbono pelos seres vivos tem início com organismos autotróficos, tá? Então, vamos entender como é que ocorre o ciclo do carbono. Vamos lá. Ele diz que a incorporação do carbono nos seres vivos acontece por meio dos seres autotróficos. Por que ele falou isso? Ó, através da fotossíntese, as plantas absorvem do ambiente, né, o gás carbônico, e aí ocorre uma transformação química e ela vai liberar gás oxigênio. É isso? Então, uma das formas de absorver o gás carbônico do ambiente, né, incorporar nos seres vivos, é através da fotossíntese, tanto das plantas, dos seres vivos terrestres, quanto das algas, que são seres vivos aquáticos, ok? E de que forma nós vamos devolver o carbono para a natureza? São várias as formas, ó. De forma natural, através dos vulcões, como nós vimos aqui que também vai interferir nesse ciclo, através da queima de combustíveis fósseis, não é isso? Através da respiração e da decomposição, ó, absorvemos gás oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, é uma maneira de devolver esse gás para a natureza. Através da decomposição, ao decompor a matéria orgânica, o gás carbono está sendo liberado. Através das queimadas, também está liberando o gás carbônico para
natureza. Então, nesse ciclo, você observa de que forma o gás carbônico vai ser incorporado pelos seres vivos e de que forma esse gás é devolvido para a atmosfera, né? Formando aí um ciclo. Mas vamos ver aqui de forma sistematizada. Ó, a incorporação do carbono pelos seres vivos ocorre pela fotossíntese, não é isso? Tanto das plantas quanto das algas, e também através dos combustíveis fósseis. E nesse caso ele está falando da formação dos combustíveis fósseis. Os seres vivos não foram soterrados ao longo dos anos, e a partir da decomposição dessa matéria orgânica ocorreu a formação dos combustíveis fósseis. E de que forma o carbono volta para a atmosfera na forma de gás carbônico? Pela respiração dos seres vivos, pela decomposição, pela queima de combustíveis fósseis e também pelos processos naturais como o vulcanismo. Pessoal, então tá aqui. Por que é um ciclo? Porque a gente vê como ele é incorporado nos seres vivos e como é que ele é devolvido para o ambiente. Nós vamos ter um momento só para discutir lá na nossa aula online a respeito das interferências, né? Das intervenções humanas no ciclo do carbono. Na verdade, em todos os ciclos que nós vamos estudar nessa aula, mas vamos pegar aqui como carbono. À medida que o homem queima, né, as florestas, as queimadas liberam uma quantidade muito grande de gás carbônico, né, do dióxido de carbono. A queima de combustíveis fósseis também. Então, o que está ocorrendo? Né? A liberação exagerada desse gás. E como consequência nós estamos tendo o quê? A intensificação do efeito estufa, que vai aquecer o planeta e vai trazer inúmeras consequências que nós já vimos. Então eu citei um exemplo para você entender de que forma, né, o homem pode interferir nesse ciclo natural, tá? Se esse ciclo ele não se completa ou pela falta do carbono, ou pela liberação em excesso, né, isso pode trazer problemas sérios, como nós temos aí a questão do aquecimento global, tá bom? Vamos falar agora a respeito do ciclo do oxigênio. Nós já sabemos que o oxigênio ele é liberado, ele é produzido pela atividade fotossintética realizada pelas cianobactérias, pelas algas e pelas plantas. E que foi muito importante lá na formação dos seres vivos. As algas autotróficas, elas, né, a partir do momento que surgiram as algas autotróficas, elas puderam liberar para a partir do momento que surgiram bactérias, a partir do momento que surgiram bactérias autotróficas, elas puderam liberar uma quantidade cada vez maior de oxigênio para a atmosfera, né? E aí isso foi possível a existência, né, a partir da evolução, o surgimento de outros seres vivos que dependem desse gás para respirar. É isso? O oxigênio ele corresponde a 21%, né, do gás presente na natureza, mas ele é um elemento químico mais abundante na crosta terrestre, compondo aí mais de 46%, né, total, e fazendo parte de diversos minerais. Então, ele está incorporado ali nos minerais que fazem parte, né, da crosta terrestre das rochas, tá bom? Mas vamos entender como é que ocorre o ciclo do oxigênio? Vamos lá. Vou pegar aqui uma canetinha. Então, vamos lá. Nós já sabemos de que forma o oxigênio ele vai ser liberado para a natureza, para a atmosfera, através da fotossíntese, não é isso? Através da fotossíntese tanto dos animais, das algas aquáticas, quanto dos vegetais que estão na crosta terrestre. Então, o oxigênio é liberado para a atmosfera, né? O gás oxigênio, o oxigênio na forma de gás, através do processo de fotossíntese. E ele é incorporado nos seres vivos através do processo da respiração, através da decomposição,
é isso? Que também libera gás oxigênio, tá? Então, assim como o gás carbônico, o gás oxigênio também faz esse ciclo. Ele é liberado para a atmosfera e ele também é absorvido pelos seres vivos. Vamos ver isso de forma mais organizada? Então, ó, o oxigênio ele participa de muitos processos, da respiração celular, é isso? Da combustão, a gente já sabe que o oxigênio ele funciona como gás comburente, a queima só acontece porque existe gás oxigênio. E ele também faz parte da camada de ozônio, né? O O3, e essa informação é importante porque quando a gente for entender a problemática, o O3 nada mais é do que, né, o O2 mais o O. Então, uma molécula de oxigênio, uma molécula de gás oxigênio mais um átomo de oxigênio forma o O3, que é a camada de ozônio, que é aquela que está lá na estratosfera e vai absorver o excesso de raios ultravioletas, evitando câncer de pele, problemas de visão, enfim. É outro conhecimento que você já tem. É isso? E ele também vai estar presente na associação com o carbono, né, formando o gás carbônico, e dessa forma sendo incorporadas as moléculas orgânicas também pela fotossíntese. Então, se o gás carbono é o CO2, significa dizer que o oxigênio também faz parte da sua constituição. E de que forma o oxigênio retorna para a natureza, para a atmosfera, aliás, através da fotossíntese e através da quebra do ozônio. Porque se uma molécula de ozônio, o O3, é quebrada, ela vai liberar um átomo de oxigênio mais uma molécula de gás oxigênio. Não é isso? E aí, entendendo o ciclo do oxigênio, de que forma podemos interferir nesse ciclo? Lembra que com a liberação dos CFCs, clorofluorcarbonetos, né, nas indústrias de refrigeração, não é isso? Os aerosóis, esse gás ele vai formar um buraco na camada de ozônio, não é isso? Então ele vai interferir nesse ciclo, porque ele vai quebrar essa molécula de ozônio, liberando uma quantidade maior separando essa molécula, né? Isso é prejudicial, porque uma vez os raios solares atingindo os seres vivos com maior intensidade, e eu falo de raios ultravioletas, maior será os casos de câncer, por exemplo. Tá bom? Então é para você entender de que forma podemos interferir no ciclo do oxigênio. Ciclo do nitrogênio. Nós já estudamos isso também. O nitrogênio, nós já estudamos as características do gás, né? Nós não estudamos o ciclo ainda, mas entender as características do gás nitrogênio é importante para você compreender o ciclo. Então vamos lá, é o gás mais abundante, né? 78% do gás atmosférico é o nitrogênio, mas ao contrário do oxigênio, os seres vivos de um modo geral, eles não podem assimilar esse gás. Então, se ele está aqui na atmosfera, a gente absorve, né? Inala o nitrogênio e devolve o nitrogênio do mesmo jeito para a atmosfera. Nada acontece. De que forma vai ocorrer a incorporação do nitrogênio nos seres vivos? Não é isso? Então, o que acontece? Esse gás nitrogênio ele precisa ser quebrado, ele precisa ser assimilado, ele precisa ser transformado em sais de nitrogênio. Isso vai acontecer da seguinte forma, ó. Vou botar aqui nessa imagem para ficar melhor entendimento, ó. Existem algumas plantas, né, as leguminosas, que em suas raízes tem bactérias, né, que essas bactérias elas vão fixar o nitrogênio no solo. Elas são capazes de pegar esse nitrogênio e fixar no solo. E aí existem as bactérias que vão fazer a decomposição desse nitrogênio, ó. Existem as bactérias que vão transformar o nitrogênio em amônia, não é isso? Existem as bactérias que vão transformar o nitrogênio em nitrito
E existem as bactérias que vão transformar o nitrogênio em nitrato. Ou seja, vão transformar esse gás em outras substâncias que vai ser absorvido, ó, que na verdade vai deixar o solo fértil, vai transformar em sais de nitrogênio, em nutrientes, que vai ser absorvido pelas raízes da planta. Então, esses sais de nitrogênio vai estar incorporado na planta, e aí um ser herbívoro, ao se alimentar da planta, vai adquirir esses nutrientes. Um ser carnívoro, ao se alimentar do herbívoro, também vai adquirir. Então, de forma indireta, a gente vai terminar adquirindo essas substâncias, né, derivadas do nitrogênio. Quando os seres vivos morrem, ocorre a decomposição e ele é devolvido para o solo. E existe também algumas bactérias chamadas de desnitrificantes. São as bactérias que vai fazer o contrário, né? Vai transformar esses compostos de nitrogênio em gás nitrogênio novamente, em nitrogênio atmosférico, formando, portanto, um ciclo. O que é que eu quero que você entenda com isso aqui? É que nós não podemos absorver diretamente o nitrogênio, mas de forma indireta a gente consegue absorver os sais, né? As substâncias que foram formadas a partir da decomposição do nitrogênio, feito por bactérias. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio são importantíssimas, vai deixar o solo mais fértil. Ok? Ciclo da água, só relembrando para vocês, isso aqui você já conhece, mas já tem informação a respeito de tudo isso aqui, né? A água ela evapora, a água dos rios, dos mares, dos lagos evaporam, vai para a atmosfera. Os seres vivos, os vegetais, os animais transpiram, liberando água para a atmosfera. Essa água, na verdade, libera essa água em forma de vapor, né? O vapor de água. Quando chega na atmosfera, ela se condensa, forma as nuvens, ocorre a precipitação e ela cai em forma de chuva. Não é isso? Vai infiltrar no solo, formando os lençóis freáticos e vai escorrer pelos riachos, pelos rios, até chegar nos oceanos. Essa água evapora, ocorre a transpiração e o ciclo acontece. De que forma nós podemos interferir nesse ciclo, né? De que forma nós podemos interferir? Poluindo os rios, né? O assoreamento, né? Se você tira a vegetação das margens dos rios, vai entrar solo, terra para esse rio, vai diminuir a quantidade de água, consequentemente vai diminuir o processo de evaporação. É isso, o consumo exagerado dessa água. Então, tudo isso pode interferir nesse ciclo. E se esse ciclo não se completa, e aí fica um pouco complicado, né? Aquilo que é um recurso natural renovável deixa de ser. Por isso, mais uma vez, né, questão de toda a orientação no sentido de cuidar desses bens, né, que nós estamos discutindo aqui hoje. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Está aqui a atividade proposta das páginas 49, 50, 52 e 55 para enviar até o dia 24/6. Eu não anotei essa informação que eu vou falar agora, por isso é importante você assistir a videoaula e assistir até o final. Então, daqui a pouco a gente vai interagir lá na plataforma e eu vou precisar da informação que eu vou dizer aqui agora. E aí vai ser uma maneira de saber quem está assistindo a aula. Então, você vai pegar o seu caderno de ciências, que já é para estar aí com você, porque eu pedi lá no início, e você vai anotar essa informação. Você vai descrever, né, o que ocorre nos ciclos estudados na aula de hoje. Então, você vai descrever como é que ocorre o ciclo do carbono, como é que ocorre o ciclo do oxigênio, do nitrogênio e
Aliás, eu não vou pedir o ciclo da água. Eu quero que você descreva o que vai acontecer no ciclo do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Ok? Anote aí no seu caderno. Descrever como ocorrem os ciclos do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Tá bom? E aí lá na nossa aula online, que será agorinha, a gente vai discutir esses questionamentos e tirar as possíveis dúvidas que possam existir, tá bom? Então eu aguardo vocês, até já!